Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo. Estamos indo para mais uma aula de matemática C. Aqui estamos na aula já 9 e hoje a gente vai tratar de determinantes, um tema muito importante, muito utilizado para várias coisas. Mais para frente vocês vão ver que isso aqui vai facilitar muito a nossa vida na resolução de sistemas lineares, na descobrimento de matriz inversa, para ver se a matriz pode ser invertível ou não. A gente vai ver que tem várias aplicações isso aqui. Então, gente, vamos prestar atenção aqui. Determinantes é muito importante vocês pegarem e é muito fácil. Então, vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo. E vamos lá. Determinantes não passa de um número real. A determinante é um número real, ok? É um número associado a uma matriz, aos números de uma determinada matriz, e essa matriz tem que ser quadrada. Então, a gente pode ter a determinante de matrizes de ordem 1, 2, 3. Por quê? Porque são matrizes quadradas. A gente só fala a ordem e a gente já sabe o tamanho dela, né? Que é 2 por 2, 3 por 3. A de ordem 1 é só um número, né? Mas a gente já vai ver isso aí. Bom, a determinante aqui da matriz A. A matriz A aqui eu já coloquei uns valores aleatórios, ok? E eu quero que vocês vejam como eu posso representar a determinante. Eu posso escrever assim, ó, determinante det, né? Entre parênteses, matriz A é igual a 5. Professor, da onde esse 5? Calma, a gente vai chegar lá. Eu já calculei aqui a determinante, a gente vai aprender como calcular. Mas eu quero que vocês vejam aqui que a determinante é só um valor, ok? Como se fosse um resultado da matriz, beleza? E daí a gente vai usar esse valor para várias coisas. E mais para frente a gente vai ver a aplicação, mas por enquanto vamos aprender a calcular, né? O determinante é um valor, tá aqui, determinante de A é 5. Podemos escrever também dessa maneira aqui, a gente escreve com as hastes. Vocês estão vendo ali os dois risquinhos, é diferente do parênteses ou do colchete, beleza? Quando a gente escreve com esses riscos assim, é porque a gente está calculando a determinante. Então, quando escrever com hastes, é determinante, ok? Então é a mesma coisa que eu escrever det de A ou assim, ó, entre hastes. Nos dois risquinhos aqui, quer dizer que é a determinante. Então já é o cálculo da determinante, já é um número isso aqui, ok? Não é igual escrever entre parênteses, que daí a gente está falando da matriz. Não é necessariamente a determinante. Então, vejam só que é diferente isso aqui, beleza? Coloquei uma matriz de ordem 1 aqui para vocês verem que é algo que não aparece muito, mas existe, né? Existe matriz de ordem 1, é uma matriz com um número só, beleza? É uma matriz assim, ó, A igual a 3, é a matriz de ordem 1 com um valor só, 3. E a determinante dessas matrizes é esse valor mesmo, é o mesmo valor, é 3, ok? Caso aparecer aí, muito raro, mas se aparecer perguntando qual que é o determinante de uma matriz de ordem 1, é o mesmo valor, é ele mesmo, beleza? Se tiver, só vai ter um valor e vai ser esse mesmo. Mas aqui a gente vai focar no que importa, que é as matrizes de ordem 2. Então vamos aprender a calcular a matriz. Aliás, vamos aprender a calcular a determinante das matrizes de ordem 2. Então vejam lá na explicação da apostila de vocês. Vocês têm, seja a matriz quadrada A de ordem 2, temos que a determinante dessa matriz é, a gente tem a matriz ali com os valores, os elementos A1, 1, A1,2, A2,1, A2,2, então de ordem 2. E a gente tem uma continha ali do lado, que é
uma multiplicação do A11 vezes A22 menos a multiplicação, né, o produto do A21 vezes A12. Ok, vamos ver o que ele fez aqui. Temos que o determinante de ordem 2 é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária nessa ordem. Vamos descomplicar aqui o que ele está falando. A gente vai pegar minha caneta aqui e vamos multiplicar a diagonal principal, beleza? Diagonal principal é essa aqui, ó. O valor do A11 e o valor do A22. Essa é a diagonal principal. E vamos multiplicar a diagonal secundária. Então, multiplico o A12 por A21. Beleza? Então, a gente vai ter isso aqui, essa multiplicação. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cara aqui, né, menos esse cara aqui. Beleza? O que der aqui vai ser tirado, né, ou vai ser subtraído pelo que está aqui. Eu gosto de decorar assim, ó, é o da direita, né, o da direita menos o da esquerda. O que está indo para a direita vai ser menos o que está indo para a esquerda. Vejam aqui então que esse valor aqui foi parar para cá, né? E este valor aqui foi parar lá do outro lado. Então a gente ficou com a diagonal principal menos a diagonal secundária. Vamos ver na prática, isso aqui é bem tranquilo. A gente só precisa ter muita atenção aqui com o sinal e com as continhas. Bom, vamos fazer um exercício que está resolvido aí na apostila de vocês para fixar esse conhecimento aí. Então, a gente já tem uma matriz aqui, 1, menos 2, 4 e menos 3, e ele pede para calcular o determinante dessa matriz. Uma matriz de ordem 2, então a gente vai ter que fazer a multiplicação aqui. Eu já coloquei então entre hastes, representando que eu vou calcular aqui, né, o determinante. Então, quando eu coloco entre hastes, eu já falo, é o determinante desses números que estão aí. Já não é uma matriz, é o determinante, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a matriz, eu vou multiplicar a diagonal principal, é o 1 e o menos 3, e vou multiplicar a diagonal secundária, que é o menos 2 e o 4. Então, tá aí, ó. Botei lá já na conta aqui do lado. O 1 multiplicando o menos 3 é para a direita, então é o nosso valor que fica positivo, ele vai ficar por primeiro. Então, multipliquei a diagonal principal, 1 vezes menos 3, boto o menos 3 entre parênteses aqui, porque é negativo para não confundir, beleza? E o menos 2 e o 4 é a diagonal secundária. Eu coloquei em verde lá para o outro lado, porque esse é o valor que vai ser subtraído, beleza? Então, é o que está indo para a direita menos o que está indo para a esquerda. Olha só. Então, eu coloquei também entre parênteses o menos 2 para não confundir, porque daí vai ter inversão de sinais, né? Então, muito cuidado aqui, pessoal. É fácil errar um sinalzinho e perder a questão por causa disso. Então, muita calma, façam as continhas aqui, uma de cada vez. Primeiro multiplica, depois subtrai. Então, a minha conta lá ficou 1 vezes menos 3, ficou menos 3. Já a conta da diagonal secundária era menos 2 vezes 4, isso dá menos 8. E eu faço a conta daí, menos 3 menos menos 8, porque é subtrair esse valor, né, da diagonal secundária. Então, eu estou negando ou invertendo aquele valor negativo ali do menos 8. Então, vai ficar mais 8. Menos 3 mais 8. Beleza? Inverteu o sinal. Menos 3 mais 8 igual a 5.
esse é o valor da determinante da matriz dada, beleza? Então, vejam só que é muito tranquilo, mas também pode ser um pouco perigoso, né? Para aqui um sinal é muito fácil. Então, vejam bem, façam com muita atenção, com muita calma, que determinante é bem tranquilo. Eu posso escrever assim, então, determinante de A, ou det de A, igual a 5. Beleza? Esse é o valor, esse é o resultado. E aqui a gente já vai para alguns exercícios obrigatórios. Eu selecionei 2 aqui para fazer com vocês. Já que é uma aulinha bem rapidinha, eu já vou aproveitar para resolver alguns dos exercícios que estão propostos aí na apostila para vocês. Então, vamos lá, no exercício 1 da PUC de São Paulo, a gente tem o termo geral da matriz A 2 por 2 é AIJ igual a 3I menos 2J. O valor do determinante de A é... E daí ele dá várias opções. Bom, primeira coisa, ele deu a matriz? A gente sabe qual é a matriz? Ainda não, né? A gente precisa montar essa matriz. E para montar a matriz, ele deu essa equaçãozinha aqui, né? AIJ igual a 3I menos 2J. Então, vejam só. Se você já descobriu, pausa o vídeo aí, tenta fazer sozinho, tenta calcular essa determinante e depois confere aqui comigo a resposta. Eu vou continuar então. Se a gente tem aqui então uma equação, né, para todos os valores da nossa matriz, porque A e J é todos os valores, é qualquer valor, sendo ele I, né, até de 1 a 2 e J de 1 a 2, porque eles representam as linhas e as colunas, ok? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer um cálculo para descobrir cada valorzinho dessa matriz. Eu vou primeiro desenhar a nossa matriz como ela deve ser, mais ou menos. Aí, ó, ela deve ser assim, né? Mais ou menos assim, né? Deve ter acertado. 2 por 2, todos os valores estão ali, né? Ó, A11, A12, A21, A22. E agora eu tenho que pegar esses valores aqui, cada um deles, e vou ter que calcular, né? Porque eu quero saber os números, quais são esses valores. Então a gente vai ter que usar aquela equação que ele deu lá. Bom, primeiro número já deu 1 aqui para mim. Vejam o que eu fiz. Eu botei o valor da linha, né, que era 1, na equação, que é o valor de I. Então 3I, na verdade, é 3 vezes 1. E o J para mim também era 1, né, porque era a primeira coluna e a primeira linha. Então, ficou 2 vezes 1. 2 vezes J é 2 vezes 1. E era para fazer a subtração disso. Então, 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 ficou igual a 1. 3 menos 2. Beleza? Tranquilo, né? Então, aqui a ideia é fazer isso para todos os outros valores. Eu vou colocar aqui. Então, já está feito aqui para todos os outros valores. Eu descobri qual que é a minha matriz já. Olha lá. Tenho 1, menos 1, 4 e 2. Fui substituindo ali, então, na equaçãozinha que ele deu, todos os valores que ele queria aqui da matriz. Beleza. Agora eu tenho a minha matriz, o que eu faço? Vamos calcular o determinante. A gente já aprendeu como que faz. Eu vou puxar aqui. Então, só a matriz ficou aqui, eu quero calcular o determinante. Vamos multiplicar então as diagonais, beleza? Multipliquei a diagonal principal aqui. Vejam só. Multipliquei a diagonal principal, deu 2. Diagonal secundária deu menos 4, beleza? Difícil escrever aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 menos
menos 4, beleza? Então, fica o 2 menos menos 4. Tá aqui já. Isso é igual a 6. Difícil, pessoal? Não, né? Bem tranquilo. Só muita atenção aqui com o sinal para não confundir. Então, a gente tinha um valor negativo lá, que era o menos 4. Ficou positivo porque é sempre o da direita menos o que deu para a esquerda, beleza? Bom, resposta então E. A primeira aqui deu a E, beleza? Vamos para mais uma? Fui aqui direto para o exercício 3, que eu achei mais interessante. A gente tem aqui uma mistura já de outros conteúdos, então vejam só que legal. Ele está falando que a gente tem uma função aqui, beleza? A função x. E ele está dizendo que essa função é representada pelo determinante. Eu não estou falando nada de matriz, ó, não tem matriz aqui não. É um determinante, beleza? Porque ele já está em aspas, né? Já está entre hastes, né? Então, isso aqui que ele está falando aqui já é um valor. A gente precisa descobrir o que é. Ok? Então, vamos fazer a conta e descobrir quem é essa função de x. E daí o enunciado fala, ele quer o menor valor assumido pela função real definida por f de x. Bom, vamos primeiro descobrir quem é a função. Vamos ter que fazer a multiplicação aqui, né? Então, eu já vou fazer direto no enunciado. Puxei aqui a nossa flechinha da diagonal principal, beleza? Diagonal principal é x e x, beleza? Ficou x vezes x, x ao quadrado, beleza? Então, x ao quadrado. E aqui do outro lado, diagonal secundária, a gente tinha 2 e 3x menos 4. O que a gente tem que fazer aqui é multiplicar distributivamente. Então, fazer a distributiva, 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes menos 4 dá menos 8. E fica essa continha aqui mesmo. Beleza, então, agora para juntar tudo isso aqui, como é que era? É o da direita, é o da direita menos o da esquerda. Então, vejam que a gente tem que colocar isso aqui numa equação. Olha como vai ficar. O da direita era x ao quadrado menos tudo que estava na esquerda era 6x, então menos 6x. E o nosso menos 8 lá ficou mais 8, beleza? Então, eu já fiz aqui a inversão do sinal. Já está prontinha a nossa equação. O que é isso aqui, pessoal? É uma equação de segundo grau, né? Isso é uma equação de segundo grau. O que a gente vai ter que fazer aqui? Para descobrir o nosso menor valor de x, né? A gente vai ter que descobrir os dois valores para descobrir qual é o menor. Aqui você aplica a Bhaskara, faz como você quiser. Eu vou fazer aqui por soma e produto para ficar mais fácil, mais rápido, e descobrir esses dois valores aqui. Então, é uma equaçãozinha de segundo grau. Caímos aqui numa equaçãozinha de segundo grau basicona. Vamos descobrir quais são os nossos valores de x. Puxei aqui então soma e produto para facilitar. A soma dos nossos valores de x vai ser menos b sobre a. Então, menos 6 sobre a é 1. E o nosso produto dos valores de x vai ser c sobre a, ou seja, 8 sobre 1. Vamos ver como substituir lá. Então, b era menos 6, o 1 era o nosso a. A gente tem que a soma é igual a 6. O nosso produto era c sobre a, então eu substituí lá o nosso 8, que era o c, sobre 1, deu produto igual a 8. O que dá multiplicação dá 8 e a soma dá 6?
quais dois valores que somados dão 6 e que multiplicados dão 8. Já sabe aí, pessoal? Exatamente, o 4 e o 2. 4 e 2. Multiplica lá, 4 vezes 2, 8. Soma 4 mais 2, 6. Então fechou, esses são os nossos valores de x, x1 e x2. X linhas, x duas linhas. Então 4 e 2 são os valores aqui da nossa equação de segundo grau. O que a gente precisava mesmo? O menor valor. Então o menor valor assumido é o 2, justamente 2. Então resposta E de exato. Olha lá, fechou. Legal, pessoal, espero que tenham gostado aí. É uma aulinha bem rapidinha, determinantes é bem tranquilo. Na próxima aula a gente já vai começar a ver determinantes de matrizes maiores de ordem 3. Então se preparem. Agora a gente ainda só viu essas de ordem 2, mas já dá bastante pano para manga aqui. Vocês já vão ver que já tem bastante exercício legal para fazer. Então aproveitem aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem, tem sábado o Tira Dúvida, e se vocês tiverem algum problema, vocês podem vir aqui ver a aula, né, e fazer os exercícios comigo ou com o Diego amanhã na aula de exercícios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!